Vamos para a nossa aula de História, no livro 8, página 120 Não, mentira, 118. Estou adiantada aqui. Fontes históricas do nosso cotidiano. A gente vai estudar um pouquinho sobre onde nós vamos buscar a nossa história. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da nossa história. Neste grupo, vamos resgatar e conhecer o tempo passado por meio de fontes e monumentos históricos, de forma a compreender e analisar os objetos e artefatos produzidos pelos sujeitos em determinada época, bem como seus hábitos, costumes e valores. Aqui a gente tem uma foto do Brasil, Largo do Pelourinho, na cidade de Salvador. A gente pode ver, ó. É o Largo do Pelourinho, na cidade de Salvador. A gente estudou no livro 7 que a gente precisa estudar o passado para a gente entender o que está acontecendo aqui no presente e melhorar o nosso futuro, não é verdade? Agora aqui a gente vai conhecer, a gente vai aprender onde a gente pode conhecer o nosso passado. A gente entendeu que a gente precisa conhecer o passado, mas onde? Como que eu faço para buscar esse passado? Então vamos ver aqui, ó. O Largo do Pelourinho localiza-se em um bairro da cidade de Salvador, na Bahia, e é considerado patrimônio da humanidade. Então ele pertence ao mundo inteiro. Reúne igrejas e belos casarões que abrigam lojas, museus, centros culturais, bares, restaurantes e pousadas para muitos turistas. Assim como o Pelourinho, na cidade de Salvador, tem sua história, também cada rua, bairro, vila e as cidades têm histórias que contam sua fundação, sua origem e o seu desenvolvimento. Essas histórias são resgatadas por historiadores, pessoas que buscam a história da cidade, profissionais que estudam e recuperam a história de determinado local ou pessoa, buscando informações em fontes históricas, ou seja, em documentos escritos, fotografias, pinturas, vídeos e relatos pessoais. Eles resgatam o passado para que o presente seja compreendido e por isso é muito importante preservar esses registros, pois eles fazem parte do processo de adquirir conhecimento. Então tem gente que fala assim, essa casa velha aí pode destruir. Esse álbum aí de fotografia que era lá do meu tataravô, vamos jogar isso fora, não serve para nada não. Esse jornal aí velho, para que eu vou guardar? São fontes históricas muitíssimo importantes. Neles, nessas fotos, nesses jornais, nesses casarões, a gente vai encontrar muita história guardada, história da época, de coisas importantes que aconteceram no local, no determinado dia, que ficaram marcadas ali. Vamos virar para a página 120. Vamos ver aí o que está acontecendo aí na próxima página. Na página 120 a gente tem os tipos de fontes históricas. Conheça algumas fontes históricas, ó. Fotografias antigas. Então, quando a gente vai lá na casa da vovó ou na casa da titia, que a gente pega aquele monte de fotografia preto e branco que a gente não conhece ninguém que tem ali tem um pouquinho da nossa história, tem um pouquinho dos nossos antepassados. Se a gente perguntar às pessoas que estão ali, elas vão contar para nós um pouquinho da nossa história. Então é legal quando a gente vai na casa de alguém que tem um álbum de fotografia antigo, a gente perguntar, quem são essas pessoas? Elas eram meus parentes? Elas viveram onde? Que parentesco elas tinham comigo? Conta um pouco da história. Aí a gente descobre muita coisa interessante. Documentos escritos. Então a gente pode encontrar cartas, a gente pode encontrar certidão de nascimento. Esses dias postaram no grupo da minha família lá uma carteira de motorista que o meu tataravô tirou.
a primeira carteira de motorista da família. Então eu fiquei sabendo. Meu tataravô chamava Francisco, ele era loiro, magrelo e tinha um olho azul. Então olha que interessante, eu não conheci meu tataravô, mas alguém da família encontrou esse documento e postou. Eu achei muito legal conhecer. Eu não sabia, não conhecia. E era diferente. Não chamava nem carteira de motorista, chamava carta de motorista. Era diferente da nossa carta, era um documento da nossa carteira. Objetos antigos. Olha aqui, eu tenho certeza que na casa da vovó, da titia, de algum parente tem isso aqui, ó. Isso aqui é um ferro de passar roupa bem antigo. Ele não tinha fio. Aqui tinha uma tampa, nessa alça aqui, ó, era uma tampa que levantava, as mulheres colocavam carvão aqui dentro, o carvão da churrasqueira ou do fogão a lenha. Colocava aqui dentro, fechava a tampa, esperava esquentar, aí tinha uma trava aqui, o ferro esquentava, ele era todo de ferro, esquentava e as mulheres passavam a roupa. Ele era muito pesado, aí amassava a roupa, deixava ela bem lisinha, com o calor e o peso dele. É um objeto interessante. A máquina de datilografia que a gente viu no livro passado. Então são várias coisas que guardam história. Tenho certeza que na casa de vocês aí tem algum objeto antigo, que foi do vovô, que foi da vovó, que foi da mamãe ou do papai lá da época de criança, que conta a história. Então procura saber aí, é bem legal. Jornais e revistas de época. Olha como eram os jornais antigamente. Eles eram bem escuros, as letras eram bem garrafais, eram bem quadradonas. Esse daqui, olha, era Taça do Mundo. A Taça do Mundo é nossa, mais 4 anos. Delírio do bi na rua. Então aqui o Brasil tinha sido bicampeão. O Brasil já é penta, já ganhou 5 vezes. Aqui ele tinha ganhado a 2ª vez. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Eu não lembro a data, não. Não dá pra enxergar a data aqui, não. Não consigo enxergar, mas depois a gente pode fazer uma pesquisa para descobrir quando foi que o Brasil ganhou o bicampeonato. Né? Pra gente descobrir. Página 122. Assim, 122. Momento de novas descobertas. Agora você é o historiador. Vamos conhecer uma fonte histórica. Com seu professor, leia manchetes do jornal antigo a seguir. Então aqui a gente tem um jornal bem antigo, ó. Gazeta de Notícias. Vamos ver aqui, ó. Brasil Livre, 1888. Então esse jornal aqui tem mais de 100 anos. 13 de maio de 1888. Extinção da escravidão. Lei número 33.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. Brasil escrito com Z ainda. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, olha de quem ele está falando, faz saber a todos os súditos, olha como era escrito, do Império que a Assembleia Geral decretou e ela, escrito com E maiúsculo e 2 L's em sinal de respeito, o E maiúsculo, sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Qualquer coisa que fosse contrário estava proibido. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem conhecimento a execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém.
o secretário de Estado dos Negócios da Agricultura e interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império, Princesa Imperial Regente Rodrigo Augusto da Silva. Carta de lei pela qual Sua Alteza Imperial manda executar o decreto da Assembleia Geral que houve por bem sancionar declarando extinta a escravidão no Brasil, como nela se declara para Vossa Alteza Imperial ver. Chancelaria-Mor do Império, Antônio Ferreira Viana, transitou em 13 de maio de 1888. José Júlio de Albuquerque Barros. Esse aqui foi o jornal que a princesa mandou escrever falando que não podia existir escravo mais no Brasil. Ela criou a lei. Então, que dia que foi criado? Foi criado no dia 13 de maio. E se ninguém tivesse guardado esse jornal, como que a gente ia ficar sabendo? A gente não ia ficar sabendo. Alguém ia contar. Então, ia ser um relato, ia ser um histórico relatado. Aqui, a gente tem um histórico escrito. Ficou mais real ainda. Se a gente contasse, talvez ninguém ia acreditar. Porque, já tem muito tempo, tem mais de 100 anos. Como ele foi escrito e foi guardado, virou mais verdade ainda. Porque ele está aqui. Chegou alguém e falou, olha, eu te provo, eu tenho esse papel ainda. Aí ficou bonitinho aqui, provando. Por isso que é importante, a gente não pode jogar fora as coisas antigas, só porque é antiga. Então, aqui atrás tem as perguntinhas. Qual é o nome do jornal? Tá bem grande aqui, Gazeta de Notícias Brasil Livre, né? O nome do jornal, Gazeta de Notícias. Qual foi a manchete do jornal? Tá perguntando aqui na letra B. Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão. É isso tudo, tia? É isso tudo aqui, Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Isso tudo é o título da notícia. E a manchete, as pessoas tinham adolescentes que saíam na rua entregando e eles gritavam, extra, extra, Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Extinção aqui nessa época se escrevia assim, extinção. Hoje em dia a gente escreve, não tem mais esse C. Mas como a gente tem que ser fiel ao título do documento, a gente vai escrever como está aqui, tá? Letra C. Assinale a data da lei mostrada na notícia. Essa notícia saiu em 13 de maio de 2016 ou 13 de maio de 1888? A gente vai marcar um X. Após a leitura da fonte histórica anterior, podemos afirmar a escravidão continuou no Brasil ou os escravos foram todos libertos? A gente também marca um X. Então, a gente termina por aqui. Só de ter cachorro na sua tia. Vocês podem terminar. Beijos. Vamos para a nossa corrida.